Consegui não derrubar o copo. Já foi o êxito 1. Gente, pela manhã comecei a ler com vocês o Pai Nosso. A oração que Jesus usa para começar a ensinar os seus discípulos a respeito de como entrar e como estar na presença de Deus. E eu falei isso pela manhã, que a oração do Pai Nosso, ela é uma introdução à oração. Ela é a introdução, oração 1. Não sei se você já fez faculdade. Lá na minha faculdade eu fiz vôlei 1, vôlei 2, futebol 1, futebol 2. É educação física, gente. É bom estudar. E a oração do Pai Nosso é o estágio 1. Muitas vezes a gente olha o Pai Nosso e acha que essa é a única forma ou foi a única instrução de Jesus sobre como orar. Na verdade, quando nós lemos os evangelhos, nós começamos a prestar um pouco mais de atenção, Jesus vai dando algumas outras informações e vai levando os discípulos a intensificar ou a aprofundar a sua compreensão sobre a oração. Nós vemos Jesus chamando os discípulos primeiro para o quarto, talvez para quebrar a ideia de que a oração é um discurso para ser aplaudido por pessoas, e depois Jesus chama os discípulos à comunidade, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. E adicionando a essa realidade, Jesus concede a eles um poder que, como falei pela manhã também, não havia sido visto ainda em Israel. A ideia de que eu e você, como discípulos de Jesus, não Moisés, não Abraão, não Davi rogando ao Senhor, não o sumo sacerdote rogando ao Senhor, mas o pescador Pedro, o pescador Tiago, o Davi, o geólogo, quase geólogo Davi, importante falar sobre a geologia que ele gosta, o administrador, o advogado, o profissional liberal que está aqui, pode rogar ao Pai em nome de Jesus, que isso lhe será considerado satisfeito. A presença de Deus como uma grande possibilidade para a humanidade, não para os escolhidos, não para os separados, não para os iniciados na religião, não para aqueles com uma capacitação superior, mas a presença e o poder de Deus sobre o povo dele, sobre todos nós. Quando nós lemos aqui o contexto do Pai Nosso, e eu vou reconsiderar um pouco para a gente chegar aqui na mesma compreensão e depois seguirmos, é que Jesus está ensinando a eles como orar, inicialmente comparando como não fazer. E ele diz, olha só, vocês não devem orar como os pagãos, que ficam fazendo vãs repetições, que ficam usando de discursividade para tentar convencer as pessoas de sua espiritualidade. Oração não é momento de você convencer ninguém sobre o seu poder, sobre a sua imensa capacidade ou sobre qualquer outra coisa vinda de você. A oração, na verdade, é o grande momento em que nós nos despimos diante de Deus, em que nós nos encontramos exatamente na nossa vergonha. A oração deve ser o momento em que nós realmente nos colocamos diante de Deus como aqueles que são carentes de uma intervenção e de uma dependência de Deus. É engraçado como a gente substitui isso muito fácil na prática. A gente vai orar, a gente prepara e começa uma sequência de nomes de Deus, Senhor Jeová, e a gente vai, ó Deus Altíssimo dos céus e da terra, e todo o poder e o universo estão agora, e a gente simplesmente não se despe, a gente reconhece todos os nomes figurativos de Deus, mas o nosso coração, por vezes, não está diante dessa autoridade.
O nosso coração continua sendo a autoridade. O nosso coração continua sendo a palavra final. O que Jesus está ensinando para eles é, olha só, vocês podem falar com Deus. Vocês podem falar com Deus e Ele vai ouvir vocês em secreto. E essa é a grande chave da oração. O Pai que vos vê em secreto os recompensará. O Pai que os vê em secreto os recompensará. Essa tônica vai seguir todas as métricas espirituais que Jesus vai ensinar aos discípulos aqui. Ele fala a mesma coisa sobre oração, depois ele fala isso sobre o jejum. Olha só, quando vocês jejuarem, não saiam por aí falando, nossa, eu estou com muita fome, eu estou muito fraco hoje, porque eu estou há 15.000 horas em jejum. Olha, se vocês jejuarem, continue a vida. Que o Pai que os vê em secreto os recompensará. Ele fala isso sobre esmola. Olha, quando vocês fizerem uma benevolência, quando vocês manifestarem a caridade para alguém, não saiam por aí tirando selfie. Não saiam anunciando por aí. Que a mão direita não sabe o que a esquerda faz, porque o Pai que os vê em secreto os recompensará. Então, a grande compreensão das atividades espirituais não é um reconhecimento coletivo, não é um reconhecimento de grupo, não é um reconhecimento religioso, não é um aplauso, um tapa nas costas, não é uma placa no seu quarto ou na sua sala. O grande reconhecimento das nossas atividades espirituais é que o Pai que vem em secreto nos recompensará. Para ajudar os discípulos a ter essa mentalidade, a formatar essa mentalidade, e aí a gente precisa pensar no contexto dos discípulos, num contexto extremamente religioso, antes de Jesus, só quem aparece é João Batista, já havia bastante tempo que nenhum profeta se levantava em Israel, eles tinham ali a figura, né, dos fariseus, daqueles grupos religiosos que eram os responsáveis por manter a tradição de Israel, estavam acostumados com os grandes discursos farisaicos, os grandes líderes ali, sacerdotais do templo, estavam acostumados com a métrica religiosa. E então Jesus vai começar a formatar a mentalidade desses homens com a oração do Pai Nosso. E eu disse isso pela manhã, não adianta decorar o Pai Nosso como discurso. Pai Nosso não é reza forte. Pai Nosso não é reza na hora que você está passando ali no meio do tiroteio, e Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Não vai te proteger, porque não é um misto, não é um conjunto de palavras que vai te proteger. É a realidade, se eu dissesse só com muita convicção, Pai Nosso, eu sei que o Senhor é meu Pai, eu sei que o Senhor está me guardando nesse momento, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que meu coração pode estar calmo, eu conheço meu Pai. Não preciso falar palavras fortes, não preciso de uma sequência eloquente de palavras, mas eu conheço o meu Pai e eu sei que Ele cuida de mim. É sobre isso que Jesus está falando aqui. E Jesus, através do Pai Nosso, Ele vai revelar o coração de quem ora com o coração contrito. A sequência de ideias que Jesus está passando aqui, através dessa oração, não é apenas um discurso para eu decorar. É para que eu entenda e eu consiga avaliar o meu coração e eu consiga mudar a minha mente, para que quando eu me aproxime de Deus, para que quando eu queira entrar na presença de Deus, ou para que quando eu esteja na presença de Deus, essa nossa ideia de entrar e sair da presença de Deus também é esquisita, né? Não dá para fazer isso. Para que quando eu estiver vivendo a minha vida, eu esteja consciente de que eu tenho um Pai. E como falei pela manhã, se você quiser, depois assiste lá através do nosso YouTube, de que eu estou identificado com meu Pai, de que eu sei as obras que eu tenho que fazer e eu sei qual é o meu objetivo final. A ideia do Pai Nosso é que eu entro na presença de Deus sabendo que a minha identidade está nele, que a minha vida está nele, que os meus sentimentos, os meus afetos, as minhas percepções, a minha cultura, os meus princípios, os meus desejos não são aquilo que me identificam essencialmente, mas o que me identifica essencialmente é o meu Pai. Meu Pai que está nos céus me identifica. E para isso ele diz, olha, eu quero que a minha vida te santifique aqui. Então o coração de quem se aproxima de Deus, com essa forma contrita, não de forma religiosa, discursiva, não de forma efêmera, não espiritual, carnal, é de quem tem essa compreensão da identificação com Deus. Falei isso pela manhã.
E hoje eu queria focar no verso 10, de forma rápida com você. Eu queria que a gente pensasse nesse primeiro pedido aqui. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Existem algumas características e algumas compreensões sobre essa vinda do reino, sobre esse desejo pelo reino, ou sobre essa compreensão de que se eu estou diante desse Pai, ou se eu me identifico com esse Pai, o que nasce em primeiro lugar no meu coração é um desejo que o reino dele venha. Aqui a sequência, em termos de pensamento, em termos de compreensão da presença de Deus, em termos de ideia diante de Deus, faz todo sentido nós olharmos nessa sequência lógica. Antes de colocarmos as necessidades básicas da humanidade, pão, relacionamento saudável, perdão, a possibilidade de não fazer o mal ao outro, a ideia de não cair em tentação, são necessidades básicas nossas. Mas Jesus está falando, olha só, para aquele que quer realmente viver a vida do Evangelho, aquele que quer realmente viver a vida identificado com esse Pai Nosso, precisa em primeiro lugar, acima de todas as necessidades humanas, entender que o reino vem. Entender que esse desejo de que o reino de Deus esteja em mim é a nossa maior carência humana. O desejo e o entendimento de que o reino não estava presente, mas de que esse reino já veio, e esse reino é possível, esse reino é chegado. Clamar a Deus pela presença do reino. Essa é uma oração bem perigosa, porque esse é um desejo que afeta radicalmente aquilo que nós fazemos, porque é impossível nós clamarmos pela presença do reino de Deus sem depois humildemente dizermos que seja feita a sua vontade. É uma consequência lógica, radical e necessária. Eu olhar para o meu Pai, saber que eu sou amado por Ele, saber que eu sou identificado nele, e nessa identificação falar, Senhor, eu não quero viver no meu reino, eu não quero viver nos outros reinos, eu não quero permanecer com esses reinos daqui, eu quero o seu reino em mim, eu quero o seu reino na minha vida. E a consequência lógica de quem sai dessa oração é falar que na minha vida sua vontade seja feita. Que na minha vida eu consiga somar, e aqui vem a ideia de que nós estamos ouvindo durante todo esse ano que ainda é curto, não existe a possibilidade de eu ter fé, de eu confiar nesse Pai amado, nesse Pai nosso. Não existe a possibilidade de eu entender esse reino maravilhoso de graça, de amor, de perdão, de salvação, de paz, sem entender que esse reino que vem a mim me leva para a ação. É por isso que nós temos ouvido do nosso pastor que não existe fé sem ação. Não existe a possibilidade de eu identificar o reino na minha vida, e eu olhar para as circunstâncias que vivemos, por exemplo, facilmente contrastamos isso. Estamos aqui em paz, estamos aqui sentados, um bom silêncio, vocês ouvindo um pregador, as famílias reunidas, braços dados. Esse é o reino de Deus, essa é a imagem do reino de Deus. Vamos sair daqui, vocês vão passar, vão comer uma pizza juntos, vão continuar batendo um papo, vão saber se o Vasco ganhou do Fluminense ou não. Ore por isso, ore muito por isso. Mas quantas pessoas não vivem nesse reino, não vivem nessa esfera de relacionamento, não vivem nessa possibilidade social? Quantas pessoas não têm acesso ao silêncio, que pacifica o coração? Quantas pessoas hoje não têm a certeza de um braço dado, de alguém por perto, de alguém como proteção, de alguém como alívio? Quantas pessoas não vivem nesse reino? Quantas pessoas estão, na verdade, vitimizadas pelos reinos que estão ao nosso redor, pelos reinos violentos que nos cercam? E é sobre isso que eu queria falar um pouco nessa noite. Venha o teu reino. Em primeiro lugar, a identificação. É a certeza de que é bem possível que em determinados estados não vivemos o reino de Deus.
O clamor de quem está diante de Deus, de quem está diante do Senhor, de quem começa a se identificar com o Pai, de quem começa essa caminhada, é identificar que existem outros reinos que não são o reino de Deus. Isso tem sido cada vez mais raro hoje. Eu queria lembrar algo, eu disse isso algumas vezes nos últimos domingos, mas um autor chamado Moltmann, no livro dele é Teologia da Esperança, ele monta a sua teologia com base na esperança. E a ideia, ele difere otimismo de esperança. Vou repetir o que eu disse. Otimismo é a ideia de eu olhar as minhas circunstâncias e pensar positivo. Simplesmente só ponderar que as coisas podem ser diferentes, sem mensurar se eu tenho recursos, sem levar em consideração as realidades. Apenas ser otimista. Olha só, vai mudar e vai dar certo. Depende de mim, depende talvez do acaso do cosmos, das mudanças, não sei do que depende. Não tem interferências, é somente otimismo. Talvez é vazio de significado, é vazio de possibilidades. Isso a gente ouve em alguns lugares. Apenas positividade. Pense positivo. A ideia do Evangelho não é essa. A ideia do Evangelho não é que você saia daqui pensando positivo. A ideia do Evangelho é que você tenha esperança. É que você tenha essa esperança diante do Pai Nosso, de olhar, Senhor, apesar das circunstâncias, que o seu reino venha. A esperança é a espera de quem sabe que tem auxílio externo. Esperar, esperançar, é a certeza de que as circunstâncias da minha vida não definem o meu futuro, não definem o que será, não definem, não têm a palavra final, não são a verdade final, não são as consequências que me causarão os fortuitos da vida, não estou aquém das possibilidades, porque eu estou esperando que o reino de Deus venha. Eu tenho a esperança, a expectativa de que apesar dos reinos violentos, apesar dos reinos que são imorais e amorais, apesar das dificuldades que vemos, nós temos essa esperança de que o reino venha e que o reino se instaure e que o reino traga paz e que o reino traga transformação e que o reino traga novidade de vida e que esse reino se estabeleça na nossa vida. Essa é a esperança. Mas para ter essa esperança eu preciso aprender a reconhecer que talvez eu esteja vivendo fora desse reino. Venha o teu reino é a consciência de quem está quebrantado diante de Deus dizendo, olha só, eu não quero mais viver no meu reino. E é isso que Jesus diz, e para mim essa é a maior liberdade que o Evangelho nos dá. Eu sou livre de mim mesmo. Eu sou livre da escravidão dos meus próprios desejos. Eu sou livre da escravidão dos meus próprios afetos. Eu sou livre da escravidão das minhas próprias determinações. Eu sou livre da minha impossibilidade de fazer o bem. Eu sou livre da minha escravidão do pecado. É muito legal o que Paulo faz em Romanos. Olha, se você está na dúvida de que você vai começar a ler a Bíblia nessa semana, leia Romanos. Dica aí da semana. Leia Romanos. Paulo fala, Romanos capítulo 1, ele começa a narrar a realidade da humanidade que não reconhece a Deus como Deus, que não reconhece a esse reino e por isso Deus a entrega ao seu próprio reino. Você lê Romanos 1 é isso. Depois confere lá se eu estou errado. Paulo no capítulo 2 questiona mesmo os religiosos que ficam condenando os outros por não estarem no reino de Deus, mas dentro das suas religiões também não estão no reino de Deus porque são apenas religiosos. E no capítulo 3, Paulo dá ali o fatality, para você que era do Super Nintendo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O estado da humanidade é esse, nós estamos aquém do reino. Nós estamos destituídos do reino, nós estamos fora do reino, porque vivemos no nosso próprio reino. No reino em que eu mando, eu governo, eu decido as minhas leis que imperam, as minhas vontades que imperam. E esse é o reino da individualidade que nós vivemos hoje. Olha só, seja livre, independente do outro. Que você vê no Instagram, no Facebook, aí, dizendo, olha, seja livre, liberte-se, como se isso fosse liberdade. O maior cativeiro que o ser humano vive é o cativeiro da sua própria individualidade, dos seus próprios desejos que são egoístas. O maior cativeiro que eu posso me aprisionar é o cativeiro de viver a minha vida independente do outro. Eu reduzido a mim mesmo, olha que inferno.
eu reduzido as minhas possibilidades, eu reduzido aquilo que eu penso, que eu desejo. Você imagina viver nisso? Eu não tenho outras possibilidades, outras pessoas não podem agregar, outras pessoas não podem corrigir, outras pessoas não podem interferir. O reino de Deus não pode interferir em mim, porque simplesmente eu acho que eu sou o dono da minha vida. Mas Paulo apresenta uma esperança, que mesmo nesse estado fora do reino, mesmo nessa realidade fora do reino, existe uma esperança, que é Romanos 5,8, que para mim é o verso mais lindo da Bíblia. Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Esse reino vem, não porque nós fazemos algo, esse reino vem porque simplesmente Ele nos ama. E essa possibilidade de que estávamos separados do reino de Deus, estávamos aquém desse reino, vivendo no reino do eu, vivendo no reino dos meus domínios, vivendo sem a intervenção daquele que criou o céu e a terra, essa possibilidade é quebrada porque Ele me ama. E Ele me oferta esse amor de graça. E é por isso que mesmo eu sendo limitado pelo meu corpo, limitado pelo meu pecado, eu posso clamar: Senhor, venha o Teu reino. Olha, eu por vezes sou escravo das minhas percepções, sou escravo das minhas leituras, sou escravo por vezes e me tento de alguma forma e não consigo fazer as coisas certas, mas eu quero clamar ao Senhor que venha o Teu reino. Eu quero reconhecer que eu preciso do Seu reino em mim, eu quero clamar: Senhor, eu quero me identificar contigo, então venha o Teu reino sobre a minha vida. Essa é a primeira necessidade. Essa é a primeira característica. Olha, é necessário que reconheçamos. É necessário que aprendamos a ter sensibilidade a entender o que não é reino de Deus. E Jesus facilita isso para a gente. Jesus diz que não veio abolir a lei. Paulo diz algo muito legal. Olha só, eu percebo quando eu olho para a lei que a lei é boa, que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. E o problema é que a lei que é espiritual e eu que sou carnal não conseguimos nos encaixar porque somos antagônicos. E era necessário que alguém cumprisse plenamente a lei, conseguisse fazer plenamente essa junção de lei, de vida consagrada, de obediência a Deus e se sacrificasse no meu lugar para que eu tivesse acesso a essa nova vida em mim. É isso que Jesus Cristo fez pela gente. Ele cumpriu plenamente, Ele obedeceu plenamente, Ele foi fiel plenamente para que nós recebêssemos essa justiça dEle. E por isso hoje, quando Deus olha para você, olha para mim, apesar de você hoje talvez ter furado um sinal, apesar de você hoje ter ficado chateado com a sua esposa, com o seu esposo, Deus olha para nós hoje pelo sangue de Jesus e nós somos considerados santos e justos na presença dEle. Porque a justiça que Jesus fez nos é atribuída. Você é justo, Deus não está olhando para baixo te julgando, meu amado irmão. Deus está olhando para aqui falando: olha, meus filhos, vamos viver a realidade do reino de Deus. Eu não vim para salvar, eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar. Eu vim para te dar vida e vida em abundância. Eu quero renovar o seu coração, eu quero que o meu reino domine a sua vida, eu quero encher a sua vida de paz, de esperança, de paciência, de domínio próprio, de amor, de alegria. Eu não vim aqui para condenar, para subjugar, eu não vim aqui para castrar, eu não vim aqui para tirar as possibilidades da vida, eu vim aqui te adicionar coisas que não existiriam caso eu não estivesse. Essa é a realidade de quem pede: Senhor, venha o Teu reino, a minha vida não basta aqui, as minhas possibilidades são muito, muito escassas, eu quero que o Seu reino venha, para que aquilo que era impossível para que eu fizesse, hoje seja possível na Sua presença. Olha, você olha para coisas na sua vida e fala: isso é impossível acontecer. É impossível que eu mude, é impossível que meu filho mude, é impossível que as coisas mudem, é impossível que o mundo mude. Mas eu quero te dizer mais uma vez: olha, Jesus impactou o mundo com 11 homens. Com 11 homens, e sendo que um traiu. 11 homens simples, irmãos. Porque foram 11 homens que desejaram o reino de Deus. E por isso eu queria citar uma segunda característica. Quando eu oro venha o reino, e quando eu penso em reino, eu penso em expansão. Eu penso em logo, vamos comprar um terreno grande, fazer um prédio enorme, vamos, fazer uma obra maravilhosa. Mas
Quando Jesus vai falar sobre as parábolas do reino, ele fala sobre um grão de mostarda. Ele fala sobre pequenos começos, sobre pequenos passos. O reino de Deus começa pequeno, com Nazareno. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que um carpinteiro, não é ele filho de José? Desprezível aos olhos humanos. Esse venha o teu reino não começa com grandes espetáculos, mas às vezes começa com seu coração contrito nesse momento, com pequenas orações que afirmam diante do Senhor aquilo que realmente você deseja no seu coração. Você não precisa pular do banco para o pastoreio, você não precisa pular da esquina para as multidões. A vinda do reino de Deus começa com pequenas decisões, com pequenas entregas. E talvez seja essa a pergunta que você deva se fazer hoje. Qual é a pequena entrega que você pode e deve fazer hoje? Qual é a pequena dedicação e consagração do seu coração, na sua vida, na sua rotina, que você deve fazer hoje, como expressão real e verdadeira desse desejo, Senhor, que venha o teu reino? Ao termos esse encontro que estamos tendo aqui, nesse domingo, diante da presença do Pai Nosso, clamando a Ele, venha o teu reino, qual é a pequena entrega, qual é a pequena decisão, qual é o pequeno passo que você precisa dar hoje? Porque essa é a realidade. Às vezes a gente pensa que precisa, olha, amanhã eu vou no mercado, eu vou fazer uma cesta básica gigante, e o que você precisa é perdoar seu marido. Não, amanhã eu vou lá e eu vou doar todo o meu dinheiro e vou fazer isso, e o que você precisa é dar tempo para o seu filho. Você pensa em grandes obras e eu vou começar e eu vou liderar, e o que você precisa é corrigir o seu coração. É um pequeno passo, não é um grande passo. Não é o midiático, não é aquilo que é instagramável, é você com Deus no secreto, entendendo o que Ele pede para você hoje. Jesus dá alguns exemplos no Sermão do Monte. Quando Jesus vai falar sobre pecado e sobre a aplicação da lei, Ele fala algo que parece esquisito para a gente. Olha só, não adulterarás. Ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu vos digo, se você olhar com desejo para uma mulher, você já adulterou no seu coração. O que Jesus está dizendo, olha só, a lei por si só, um conjunto de regras por si só, não é capaz de te santificar, não vai mudar os teus afetos, não vai cercear os seus pecados, não vai cercear os seus desejos. Mas aquele que está diante do Pai, querendo e contrito com o seu coração, identificado com o Pai amado, sabe que não é definido pelos seus afetos. E por não ser definido pelos seus afetos, arranca o olho. A gente às vezes não lê essa parte, mas o convite de Jesus é, se você adultera, se você não consegue se dominar, arranca o que te faz pecar. Se o seu olho te faz pecar, arranca-o e joga fora. Se sua mão te faz pecar, arranca e joga fora. Porque você sabe, e aí eu citei esse exemplo pela manhã, a gente pensa, poxa, uma deformidade desumaniza alguém, retira a identificação de alguém, muda a identidade. Mas a grande questão que Jesus está colocando é que quem está identificado com o Pai amado não coloca nada como empecilho, não coloca nada como identificação, a não ser o desejo de parecer com o coração do Pai. Não é simplesmente uma sequência de obediências de regra, mas é um entendimento individual de que, olha só, esse Pai que é nosso aqui me define. Eu não sou definido pelo meu afeto ao dinheiro. Eu não vivo a minha vida mais gananciosamente, apesar de conviver com esse afeto, mas eu rompi com isso na minha vida. Eu não vivo somente escravo dos meus afetos sexuais, porque eu rompi com isso, e eu sei que não são os meus afetos sexuais que me definem.
Existe uma complementação de Deus tão forte na minha vida que mesmo eu não alcançando os patamares financeiros, os patamares sentimentais e relacionais, mesmo eu não alcançando os patamares sociais que eu imaginei para a minha vida, mesmo eu não progredindo como eu havia planejado, isso não me cerceia mais, isso não me desumaniza mais, isso não interrompe o meu crescimento, porque hoje o meu desenvolvimento é, Senhor, que venha o teu reino, que eu seja moldado pelo Pai Nosso, que está nos céus, que é diferente de mim, tem pensamentos maiores e mais altos que os meus. Por mais que eu tenha que arrancar um olho, por mais que eu tenha que conviver com algo difícil dentro do coração, eu sei que isso não é um cerceamento, eu sei que isso não é uma castração, eu sei que isso não é uma limitação, na verdade é a grande libertação da minha vida, eu poder viver para a glória de Deus e clamar, venha o reino de Deus sobre a minha vida. Esse é o grande desafio. Permitir que eu não reine mais. Permitir que haja o reinado de Deus na minha vida. E que eu tenha novos sonhos, novos propósitos. E que nasçam novos sentimentos. E que nasçam novos desejos no meu coração e novas possibilidades. Por isso que nós precisamos primeiro reconhecer que por vezes não é o reino de Deus que está e clamamos, Senhor, venha o teu reino. E é por isso que precisamos considerar que essas grandes mudanças que por vezes nós queremos tanto, começam com pequenas rupturas, pequenas decisões, pequenas entregas. Ninguém arranca um olho do nada. Ninguém toma decisões que mudam para sempre os seus rumos do nada, mas tome hoje as decisões que você precisa tomar para que essa realidade do reino se renove sobre a sua vida. Para que seja possível novamente você dizer como Pedro e João, olha só, antes Pedro era alguém que negava Jesus para alguns pequenos funcionários que não tinham nenhuma intenção ali, nenhuma possibilidade de encarcerá-los. Mas Pedro e João, depois regenerados, reconduzidos por Deus, falam, olha só, falam para o Sinédrio, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. O reino é presente na nossa vida, nós vimos e ouvimos, nós entendemos e recebemos a realidade do reino de Deus, e é impossível que a gente negue isso para as pessoas, é impossível que eu viva outra realidade a não ser esse reino poderoso de Deus. E por fim, eu queria dizer uma última característica. Nós entendemos que precisamos receber, é algo externo, não é de nós. Nós entendemos que precisamos hoje, o que precisamos são dos pequenos começos, é do grão de mostarda. Mas por fim, esse pedido, venha o teu reino, ele no texto grego está no imperativo. Não é uma intenção do coração. Não é um discurso bom para falar para Deus, para depois pedir algumas coisas que realmente queremos. A oração aqui não é uma introdução que eu confesso que eu aprendi isso quando pequeno, né? Você primeiro agradece, que aí você dá uma arrumada, dá uma convencida em Deus, né? E aí depois que você convenceu a Deus, você começa a pedir o que você realmente quer. Não é isso. O que realmente, prioritariamente, essencialmente você quer, venha o reino de Deus, antes de ter pão, antes de ter perdão de pecado, antes de ter saciação e afastamento das tentações. Eu quero o reino de Deus, porque não é uma intenção, é uma vontade prática. É por isso que logo em sequência, a conclusão desse pedido é que agora, quando eu vou sair desse momento, quando nós vamos voltar para a nossa semana, Senhor, que seja feita a tua vontade perfeitamente na terra, assim como perfeitamente está sendo feita no céu. Que a sua vontade se realize na minha vida hoje. Que eu seja capaz de, recebendo esse reino, de recebendo essas possibilidades que não existiam na minha vida, de sendo liberto do cativeiro dos meus desejos, que eu realmente consiga viver essa liberdade de forma plena e eficaz. Salmo 34, existe um convite do salmista. Engrandecei ao Senhor, engrandecei o seu nome,
e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecer é acrescentar. Eu vou tornando grande. Quando a gente olha para a lógica da palavra, não existe o que acrescentar à pessoa de Deus. O que acrescentar a uma pessoa que é toda poderosa, que é todo amor, que é todo paciente, que é todo dono de todas as coisas. Não existe o que acrescentar. O que o salmista está nos convidando é exatamente essa intenção de que a cada dia, com essas pequenas entregas, com essas pequenas decisões, eu vou engrandecendo o nome de Deus na minha vida, eu vou tornando esse reino e esse nome grande no meu coração, eu vou possibilitando que essas novas obras, que esses novos desejos cresçam dentro de mim. Não sei como está você hoje diante de Deus, eu não sei o que você deseja hoje muito ardentemente no seu coração, mas eu queria te lembrar nessa noite que há uma possibilidade da sua vida não depender mais de você, de que a grande liberdade da vida, na verdade, não é depender apenas de mim. Já parou para pensar nisso? Que tudo o que a gente queria era ter o dinheiro suficiente para que as nossas decisões fossem para frente, ter o poder suficiente para que ninguém barreirasse as nossas ideias, ter as possibilidades e circunstâncias suficientes para que a gente colocasse em prática aquilo que a gente acha que é bom. Mas sabe qual é o problema? Aquilo que nós achamos que é bom está aquém dos planos perfeitos de Deus. Talvez tudo o que você poderia sonhar é estar Bahamas, desfrutando de uma boa praia. Mas tudo o que Deus quer é que você esteja na sua casa, abençoando seu filho, sua filha, sendo luz, sendo instrução para o caminho, sendo bênção, apoio, conforto, encorajamento para a vida da sua família. Que talvez a sua família não tivesse isso, se você não tivesse esse pensamento e sentimento dentro do seu coração. E que se você vivesse todos os seus planos egoístas, talvez existiria muita tristeza na terra. Se eu colocasse para frente todos os meus desejos mais ardentes do meu coração, as coisas não estariam tão satisfeitas como elas estão, porque eu tenho possibilitado ver o reino de Deus na minha vida, apesar das circunstâncias serem extremamente difíceis. Apesar de eu não ter os recursos que eu queria ter, apesar de eu viver circunstâncias que não foram colocadas por mim lá, apesar de eu ter crescido, convivido e existido em contextos que são deploráveis, pela presença do reino de Deus na minha vida, eu torno em realidade aquilo que não era possível. Eu faço acontecer na minha casa, na vida dos meus, aquilo que não seria realidade, caso esse reino não implantasse no meu coração novos sonhos. Talvez tudo que você sonhe é viver os seus desejos sexuais, seus desejos financeiros e a sua arrogância de tocar a vida por conta própria. Mas isso tudo é pequeno e escravizante demais, diante da proposta de Jesus, dizendo: olha, meu filho, rogue agora que venha o meu reino, que seja feita a minha vontade, assim como está sendo feita nos céus, aqui na terra, porque eu sou esse Pai nosso, que está nos céus, e que governa todas as coisas, e que planeja todas as coisas de forma perfeita, e que tem planos maravilhosos demais, que nós não podemos sondar e existir. É isso que Paulo afirma. Olha só, aquilo que Deus preparou para você, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, não foi penetrado na mente humana o que Deus preparou para aqueles que o amam. É isso que Ele tem para você. Não sei se você conhece a realidade desse reino. Eu não sei se você já pôde clamar: venha o teu reino. Eu não sei se você tinha pensado nessa possibilidade de estar escravizado e limitado dentro dos seus desejos. E talvez você queira dizer nessa noite: Senhor, venha o teu reino. Eu quero fazer isso como um pequeno passo. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu não sei quais são os próximos passos, mas eu quero essas novas possibilidades na minha vida. Jesus identifica esse reino como um reino de amor e paz, como um reino de justiça,
como no reino de expansão das nossas ideias tão frágeis. E é esse reino que te é possível chegar nessa noite. Se você nessa noite quer falar, Senhor Jesus, venha o teu reino, eu queria orar por você. Queria te convidar a fechar seus olhos agora. Eu não sei como está o seu coração, eu não sei como estão as suas possibilidades, eu não sei se você se sente insatisfeito nessa noite, sedento para que seus desejos aconteçam. Mas eu gostaria de te dizer que hoje você pode dizer, Senhor, venha o teu reino. Eu preciso dessa nova realidade na minha vida. Eu quero entregar a minha vida a esse reino, eu quero renovar a minha vida nesse reino. Se você deseja fazer isso nessa noite, se você está entendendo que essa mensagem é para você, se você está entendendo que essa realidade é para você, se é dessa esperança externa, se é dessa expectativa externa que você precisa, se é dessa intervenção poderosa de Deus que você precisa, eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar para que eu possa orar pela sua vida. Se você está recebendo de Deus essa esperança, se você está recebendo de Deus esse comissionamento, essa renovação, fica em pé no seu lugar. Eu queria muito orar por você, eu queria muito te ajudar a entender esse reino, a receber esse reino no seu coração. Não sei se você já tomou essa decisão, mas hoje é a noite de dizer, Senhor, venha o teu reino. Talvez se colocar de pé seja um pequeno passo, um primeiro passo. Talvez manifestar esse desejo aqui, com essas pessoas que querem tanto te conhecer e querem tanto te ajudar, seja esse pequeno ato de fé, seja esse pequeno posicionamento de fé, dizendo, Senhor, que venha o teu reino, eu quero essa presença nova no meu coração, eu quero essa renovação de ideais, eu quero essa novidade, eu quero essa libertação para a minha vida. Não sei se você está na sua casa fazendo isso agora, se está recebendo essa mensagem, está colocando a sua vida diante de Deus, clamando para a vinda do reino de Deus. Se você está fazendo isso, coloque uma mensagem aí no chat, coloque o seu nome para que nós possamos orar por você. Se você está tomando essa decisão na sua casa ou no local que você estiver, coloque o seu nome no chat para que a gente possa orar pela sua vida. Mas eu queria orar nessa noite. Senhor, o que fazemos aqui não é somente música feita por nós, palavra falada por nós, atos religiosos, mas é louvor vindo do teu trono, é a palavra viva e eficaz que vem do Senhor, é a adoração e manifestação da tua graça e da tua glória. Nós clamamos a ti, venha o teu reino, move-nos com o teu reino, mexe-nos com o teu reino, não somente para os grandes atos, não somente para os grandes desafios, mas para esses pequenos desafios que estão sendo colocados pelo Senhor no nosso coração. Que haja o teu reino exatamente no ponto em que hoje o Senhor não reina. Que haja a tua realidade de paz, amor e justiça, onde hoje não há essa realidade. Por isso nós, como seus servos, queremos clamar que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade, Senhor, aqui na terra, de forma prática, de forma visível, Senhor, com decisões humanas, com decisões pessoais, com posicionamentos pessoais, Pai, dizendo, Senhor, venha o teu reino, para que a sua vontade seja feita em nós. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos?